Depois de ser eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, o Bragantino não consegue embalar no Brasileiro. Qual é o maior problema do time? Olá pessoas, aqui mais um vídeo no DP Channel, RS Análises. Estou aqui para falar sobre o Bragantino, que ontem jogou contra o Botafogo e perdeu de 1-0. Vou comentar um pouco sobre esse jogo, algumas coisas que estão acontecendo com o Bragantino, mas antes passar pelos patrocinadores do canal. O canal é patrocinado pela Farma Souza, pela Fatec de Bragança Paulista, pela Oregon e também pela RV Sistema de Segurança. Então é isso, falar aqui um pouco sobre esse momento que o Bragantino está vivendo. Está chegando muitas críticas para jogadores, para o treinador, né? O Barbieri tem sofrido muitas críticas. E eu até adianto que eu acho que ele não é o principal culpado. Eu vou passar aqui por alguns pontos que eu acho que estão atrapalhando o time no momento, mas eu acho que o principal, o maior culpado, nem é, no caso, o treinador, pelo menos nesse momento. Primeiro, acho que vale a gente lembrar do contexto, né? O Bragantino passou por eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil e sobrou só o Brasileiro. Então, nesse contexto, o time tem que se preparar apenas para os jogos do Brasileiro. E parece que o time não está encarando os jogos como finais, como jogos realmente muito importantes nesses fins de semana que o Bragantino está tendo mais jogos, né? Às vezes você vê o time entrando um pouco abaixo do que deveria, só que o Bragantino tem que entrar para jogar, para fazer o jogo funcionar, às vezes numa rotação maior do que ele está entrando. Então isso acho que está dando um problema no time, porque se a gente for olhar no jogo contra o Atlético Paranaense, o time entrou bem desconcentrado, e em pouco tempo tomou 3 gols e o jogo já estava meio que entregue, né? O Bragantino ia ter que fazer muita coisa na partida para não perder o jogo, e não conseguiu. Por mais que tenha melhorado no jogo depois, não conseguiu reagir. Depois você pega o jogo contra o Botafogo. Um primeiro tempo ruim, não consegue criar muito. O segundo tempo começa um pouquinho melhor, mas tem um erro na defesa, toma o gol e daí fica desesperada para tentar conseguir um empate. Até cria, produz, poderia ter conseguido, mas você não tem o controle do jogo. Você sofre muito para conseguir as coisas. Então eu acho que o Bragantino teria que encarar os jogos mais como, entre aspas, finais, né? Entrar mais em cima, entrar mais incisivo nos jogos, isso não está acontecendo. Isso tem a ver com os jogadores, tem a ver com todo mundo. Então acho que o time precisa se mobilizar mais para determinados jogos para tentar ter os melhores resultados. Depois a gente pode cair para as limitações do elenco, porque o elenco no momento está mostrando limites, né? Porque você não tem um centroavante muito confiável, porque o Ítalo está numa temporada em que ele está se machucando muito. E até quando ele está jogando, ele não está produzindo tanto quanto ele costuma produzir na temporada passada, 2020, 2019. É natural, ele está ficando mais velho, então ele tem a experiência dele, ele tem a qualidade dele, mas ele não está conseguindo entregar tanto quanto o time precisava. E os reservas dele, né, que eram o Hurtado, que agora está nesse processo de renovação ou não, então ele não está podendo jogar. E depois o Ivan Alejandro, que até consegue fazer às vezes um ou outro jogo mais ou menos, mas ele não consegue resolver os problemas que o Bragantino precisa de um 9. E nem digo de gol, eu digo às vezes de fazer uma boa tabela, uma boa parede ali, uma movimentação interessante. Ele não entrega tanto isso. E já estava na hora de ele entregar, até porque o Alejandro não chegou agora. Ele chegou já faz 2 temporadas e ele ainda não está entregando. Daí você vai para a ponta esquerda. O Elinho não tem jogado bem lá, o Sorriso também mais ou menos. Tem a tentativa também do Carlos Eduardo, que até entrou mais ou menos bem no jogo contra o Botafogo, mas também não tem resolvido os problemas. O time está sofrendo depois que o Coelho saiu dali. O Coelho entregava muitas coisas ali e os outros jogadores não entregam. Então o Bragantino também está sofrendo nesse ponto. E daí você vai olhando o elenco e tem algumas posições que não estão rendendo mais como rendiam antes. O Arthur não está rendendo tanto, não está sendo tão desequilibrante. O próprio Raul não está ainda, por mais que ele tenha feito bons jogos, ainda não está tão bem. O Johan oscila bastante, ele faz bons jogos, mas depois ele cai um pouco mais. O Lucas Evangelista está jogando muito bem, eu acho que é um ponto interessante ali para o meio de campo. Mas eu acho que o Bragantino está sofrendo com isso. E o Bragantino, até aqui tem mais a ver com o modelo de jogo. O Bragantino ele montou um time e gosta de ter um modelo de jogo de um time que vai ser o protagonista, entre aspas, do jogo, né? O time que vai ter mais posse de bola, o time que vai procurar mais o jogo na maioria dos jogos.
Na maioria, né? Porque às vezes pode pegar um outro time que tem um elenco mais encorpado, que tem essa proposta também de propor o jogo, daí o Bragantino acaba não conseguindo fazer isso e se adaptar a jogar de outra forma, como fez contra o Flamengo, quando até ganhou. Né? Então, isso às vezes acontece em alguns jogos, mas na maioria deles, o Bragantino é o protagonista. O que quer dizer que o Bragantino vai ter mais posse de bola e vai atacar um time que vai defender mais fechado atrás, né? Mais perto do próprio gol. Então, o Bragantino vai ter que encontrar espaços em espaços pequenos, né? Porque o adversário vai defender em espaços pequenos. Então o Bragantino vai ter que encontrar esses espaços. E para fazer isso, o Bragantino vai ter que ter bastante produção, bastante criação e vai ter que ter bastante cuidado na defesa, porque se você tá jogando com um time assim, você no seu primeiro erro, no seu segundo erro, você pode acabar tomando um gol que vai complicar ainda mais a sua estratégia. Então o Bragantino tá até que produzindo bastante, né? Eu até separei aqui a produção nos últimos 4 jogos. E você vê que no jogo contra o Botafogo, o time teve 64% de posse e finalizou 18 vezes, ou seja, produziu, mas não marcou nenhum gol. Então você tem esse problema. O Botafogo finalizou 9 vezes, uma só no alvo e fez o gol. Né? Até teve um outro lance aqui no alvo, né, que foi aquela defesa do Clayton. Né? Eu acho que talvez deveria entrar nessa estatística aqui do SofaScore. Não entrou, mas quer dizer que o Botafogo não produziu tanto, mas ele não precisou produzir tanto para marcar gol. Agora a gente vê no jogo contra o Atlético Paranaense, mesma coisa, o Atlético produziu só 10 finalizações, 5 no alvo, só que marcou 4 gols, né? Então você vê que o time, às vezes, não precisa ser tão atacado para sofrer um gol. Isso é um problema, porque quando você vai ser o protagonista do jogo, você vai correr alguns riscos por estar com a defesa muito adiantada. E o Atlético aproveitou muito isso para marcar os gols no Bragantino, né? Isso ficou muito evidente. Então, você tem que ter um pé de pressiona mais próximo, você tem que jogar mais em alta intensidade nesses momentos para você ser o protagonista, controlar o jogo e vencer o jogo. O Bragantino não está conseguindo fazer todas essas coisas. Mas contra o Atlético, você vê que o time teve 70% de posse de bola, 23 finalizações, marcou 2 gols. Pelo menos nesse jogo conseguiu produzir para marcar gol. Aqui o jogo contra o Santos, que pelo menos conseguiu um empate, 57% de posse de bola, 18 finalizações, mas aí o Santos finaliza 12 e marca também 2 gols. Aqui o Curitiba, Bragantino também tomando 2 gols, sofrendo 16 finalizações, só que o Bragantino marcou 4, né, porque ele produziu melhor no ataque nesse jogo, 18 finalizações, 7 no alvo e 4 gols. Então o Bragantino é um time que precisa ajeitar melhor essas coisas para poder ter melhores resultados. E agora você vê o time no momento em que, até foi a pergunta que eu fiz pro Barbieri, né? O time tem as semanas livres para treinar, ele vai chegar mais descansado, vai ter mais tempo de pensar no que vai fazer no jogo, mas não está conseguindo entregar isso dentro dos jogos. Eu acho que aí você pode ter um problema talvez na preparação. Talvez, né? Eu não acompanho a preparação direto ali no dia a dia para dizer que ela é errada, mas eu acho que ela pode talvez ser feita de outra forma para dar mais resultado nos jogos. Eu entendo que semana livre não quer dizer garantia de que o time vai ganhar no fim de semana. Não, isso claro que não é uma garantia. Mas eu acho que o time pode aproveitar um pouco mais isso porque ele vai estar mais inteiro e vai ter mais tempo para se preparar para um determinado jogo. Então eu acho que talvez tenha que ter um pensamento um pouco maior para esses jogos, alguma outra coisa que o time tem que mudar para ter resultados maiores nesses jogos. Foi até a pergunta que eu fiz para o Barbieri, eu vou até deixar um trecho aqui para você ouvir o que ele respondeu na coletiva de ontem. Boa noite, Barbieri. Vocês tiveram 2 semanas livres de jogos para treinos, só que vocês tiveram 2 derrotas. O quanto essas semanas livres ajudam vocês e o que vocês podem aproveitar mais dessas semanas para conseguir os resultados? E sobre o ataque, né? Você dá para dizer que hoje foi uma produção boa do ataque, apesar de não ter feito gol, por ter chegado, por ter tentado várias formas? Sim. Bom, as semanas abertas elas são sempre ótimas, é o que a gente busca, é o ideal. Eu sei que existe uma tendência da gente atrelar isso sempre às vitórias, mas essa correlação não é linear, né? Ela não existe dessa maneira. E a gente tem que agora analisar o que foi de bom do jogo. Eu disse o volume, o número de finalizações. Na verdade, já faz, com esse jogo, acho que 4 jogos que a gente finaliza pelo menos 20 vezes no gol adversário.
que a gente finaliza sempre. Com o Curitiba foi um pouco mais equilibrado, porque eles também tiveram um número alto de finalizações no gol que a gente ganhou, né? Então acho que a diferença fica na eficiência, foi aquilo que eu citei, mas são 4 jogos que a gente finaliza 20 vezes, e os adversários muitas vezes menos da metade, como foi hoje, como foi o Atlético Paranaense. Então a gente tem que seguir nessa tendência e tentar estar cada vez mais concentrado, conceder menos chances, melhorar na eficiência, mas as semanas abertas são as semanas ideais de trabalho, a gente consegue recuperar, consegue colocar os conteúdos, consegue trabalhar outras dinâmicas. Infelizmente o resultado não veio, a gente tem que agora analisar com calma, rever o jogo e procurar melhorar para o próximo adversário. Mas é isso, eu acho que o Barbieri tem culpa também nos maus resultados? Tem, eu acho que ele não devia ter tirado o Arthur e o Lucas Evangelista do jogo contra o Botafogo, acho que eles estavam jogando bem, dava para eles terem ficado mais tempo no jogo. E eu acho que talvez às vezes ele possa pensar em mais ideias dentro do jogo, por exemplo, outras formações ou sistemas táticos, né? Outras ideias e movimentos dentro do jogo, um outro time titular em alguns momentos. Acho que dá para ter novas ideias e novas alternativas. Isso eu acho que às vezes ele faz pouco e talvez seja o momento de fazer mais. Mas não acho também que seja ele o principal problema. Eu acho que as outras coisas que eu falei antes são mais determinantes para os resultados não chegarem. O Bragantino agora tem um mercado para tentar trazer jogadores, acho que é importante trazer principalmente um 9, talvez uma reposição de 10, um ponto esquerdo também, algumas outras questões. Claro que qualquer jogador que possa ser titular em qualquer uma dessas posições vai ser importante, mas o Bragantino precisa se preparar, acho que melhor para os jogos e entrar mais inteiro nos jogos. Se ele fizer isso, ele vai conseguir mais pontos. Mas por enquanto, se continuar desse jeito, acho que o time talvez não consiga uma vaga na Libertadores, o que vai fazer com que a temporada termine de uma forma muito ruim. Então é isso, esse foi o vídeo falando sobre o momento do Bragantino ruim, né? Vamos ver como é que o Bragantino se ajeita nesse campeonato para poder terminar perto do topo, né? Acho que o Bragantino ainda tem chão para fazer isso, né? Porque foram 15 rodadas. Mas o Bragantino, apesar de ter 18 pontos e estar perto da zona de rebaixamento, não está tão longe do topo. Então, se o time se reorganizar, voltar a ter mais confiança, voltar a entrar mais ligado nos jogos, o time pode ter mais resultados e chegar lá na frente. Mesmo sem melhorar tanto assim o elenco. Claro que se melhorar o elenco pode conseguir até mais coisas. Mas eu acho que até com quem tem dá para chegar mais longe. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o Bragantino. Semana que vem eu venho aqui com mais um jogo. Semana passada eu não gravei porque eu estava um pouco doente assim, então ia ficar muito ruim o vídeo, eu tava com pouca voz, assim, então eu esperei para gravar só o giro, né? E agora gravando o RS Análises de novo. Então é isso, na quinta a gente faz o giro falando sobre tudo que aconteceu nessa semana no Bragantino. Na outra semana a gente fala sobre mais coisas aqui no mais um RS Análise. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!